Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula do Conexão Materna, né? Então, nossas aulas aqui de toda quinta-feira, às 8h08 da manhã, né? Às vezes as aulas acontecem em outro dia, mas eu sempre aviso vocês com antecedência, tá? Mas a nossa aula, o nosso encontro marcado é toda quinta-feira, às 8h08 da manhã, horário do Brasil. Tá bom, gente? Então, o tema da aula de hoje é descubra o jeito certo de encher o potinho de amor do seu filho, né? Então, como é que funciona isso, né? Gente, meu filho fica me chamando o dia todo, fica querendo minha atenção o tempo todo, fica mãe, 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 eu sento com ele pra brincar, mas parece que o potinho de amor dele nunca fica cheio, né? Mas por que será então que isso acontece, né? Então eu vou falar sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? Então lembrando também que essa aula, tá? Ela fica gravada aqui no Instagram por 24 horas, tá? Então se você achar interessante essa aula e quiser mandar para outras mamães, pode encaminhar que a aula vai ficar disponível aqui até amanhã, tá bom? E depois disso, ela sai do ar e somente as minhas alunas têm acesso depois, tá bom? As alunas da mentoria Mamãe Borboleta, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá começar, né? Então, antes, né, de começar, eu queria me apresentar um pouquinho para quem é nova aqui, que tá chegando, tá? Então, meu nome é Cynthia Haugen, tá? Haugen é um sobrenome norueguês, sobrenome do meu marido. E eu moro aqui na Noruega e eu sou mamãe do Luca, de 4 anos. E eu sou educadora parental, coach materna e especialista em desenvolvimento integrativo, tá bom? Então, o meu trabalho é orientar as famílias, guiar as famílias no caminho aí da educação respeitosa, da educação consciente. Então, eu também trabalho ajustando rotina, ajustando sono, porque eu trabalho de uma forma integrativa, tá? Então, porque muitas vezes o comportamento da criança é um reflexo de alguma outra coisa que está acontecendo em volta dela. O comportamento sozinho não quer dizer muita coisa, tá? Então, eu sempre falo aqui, todo comportamento é uma forma de comunicação, tá? Então, nós somos especialistas dos nossos próprios filhos e a gente tem esse trabalho de investigar o que tá acontecendo, por que meu filho tá tendo esse certo tipo de comportamento, tá bom? Mas, gente, eu não sei como é que faço isso. Então, aí, marca a consultoria que eu te ajudo, tá bom? E aí, eu olho todos os detalhes, né? Um olhar, assim, 360 na vida da criança. A criança como centro, né? E a gente olha tudo em volta dela para poder entender o que está acontecendo no dia a dia daquela criança, como é que é o ambiente que ela vive, qual é o estilo parental dos pais, porque isso também pode afetar o comportamento da criança, né? Então são várias coisas, a gente olha tudo, né? Eu vejo qual é o tipo constitucional da criança, se a criança é cabeça grande, se a criança é cabeça pequena, porque a gente conhecendo a criança, a essência dela, a gente também sabe que tipo de comportamento a gente pode esperar da criança, né? Então, pra gente também ajustar nossas expectativas, né? Então, por exemplo, meu filho só come com a mão, mas às vezes, assim, é essa a essência dele. Ele vai aprender a usar os talheres? Vai, mas vamos respeitar o tempo dele, né? Então, a gente também olha as fases de desenvolvimento, a gente olha tudo, tá bom? Mas, então, vamos lá. Então, antes da gente começar a entrar no conteúdo de hoje, eu quero aqui mostrar uma frase para vocês, uma frase bem famosa da disciplina positiva, tá bom? Assim como as plantas precisam de água, as crianças precisam de encorajamento, tá bom? Então, o que isso quer dizer, né? Cintia, essa frase de encorajamento, de planta, de água, o que isso tem a ver com encher o potinho de amor do meu filho, né? Então, assim, a planta, ela precisa de água para se desenvolver, né? Então, se ela fica seca, se ela vai ficando fraca e ela morre, né? Então, a gente precisa ir regando a planta, né, a flor, para ela desenvolver, para ela florescer. Então, a gente não espera a planta ficar seca, né, para regar. A gente vai regando aos pouquinhos. Não é assim que funciona? E é assim com as crianças também, né? Então, a gente não pode esperar o potinho de amor da criança ficar vazio pra gente ir lá encher. Senão, o que acontece? A gente já sabe muito bem, né? Tudo vira um caos,
tudo vira problema pra criança, ela reclama de tudo, ela começa as birras, nada tá bom pra ela, né? E o que quer dizer encher o potinho de amor? Eu tô sempre falando aqui, né? Ah, tem que encher o potinho de amor da criança, mas o que realmente significa encher o potinho de amor da criança? Encher o potinho de amor da criança significa encorajamento, tá? Então a gente está sempre encorajando a criança para ela se sentir útil, aceita e importante, tá? E, Cíntia, qual que é a lógica disso, né? É claro que meu filho, ele é útil, aceita e importante. Como assim? Mas às vezes ele sabe disso, ele sente isso, né? Como é que é a questão da comunicação? Porque o que um fala pode ser entendido por diversas formas, né? Tem várias interpretações. Então você pode falar, eu te amo, você pode abraçar, você pode beijar. Mas aí quando você tá trabalhando, né? E seu filho vem pedir atenção, você não olha no olho dele, né? Às vezes você não senta para brincar, você tem uma comunicação mais ríspida, né? Um pouco ríspida mesmo, né? Isso aqui foi, tô trabalhando, não tá vendo, né? E essas pequenas coisinhas vai fazendo o potinho de amor ficar mais vazio, né? Então, sabe quando a criança ela fica ali querendo chamar a sua atenção, muitas vezes com atitudes, né, comportamentos que nos irritam, né? A gente muito irritada, fica ali puxando a nossa roupa, grita, bate, joga as coisas, né? Então, porque a criança ela não consegue fazer distinção de atenção positiva e atenção negativa, né? O que ela quer? Ela quer que você, não importa o que você esteja fazendo, ela quer que você pare tudo para dar atenção para ela, mesmo que seja para brigar, né? Então, quando ela tem esse tipo de comportamento, né? E aí ela começa a ter esse tipo de comportamento negativo. E aí você para e dá atenção a ela para chamar a atenção dela, pedindo para ela parar de fazer aquilo, né? Você tá dando um reforço positivo para ela. Né? Então, assim, tá vendo? Aí a criança pensa, tá vendo? Sempre que eu grito muito, eu consigo o que eu quero, né? Que o papai e a mamãe larguem tudo o que estão fazendo e olhem para mim. Então, é isso que ela quer atenção, ela não quer saber se é uma atenção negativa ou positiva, né? Ela quer atenção de alguma forma. E quando a gente fica dando essa atenção negativa todo o tempo, a gente fica dando esse reforço positivo, a criança vai fazendo aquilo mais e mais e mais e mais vezes, né? Então, assim, não é malícia nem manipulação da criança, é a forma que ela encontrou de ter a sua atenção. Então, o que acontece? Por que eu tô falando aqui com vocês do encorajamento? Por que a criança ela tem que estar todo o tempo se sentindo útil, aceita e importante? Porque ela precisa estar constantemente nutrida nesse senso, né, de aceitação e importância, tá bom? Porque assim, a gente trabalha aqui com prevenção, a gente não tá esperando o mau comportamento acontecer pra gente ir lá resolver aquele problema, né? Então a gente tá sempre prevenindo, né? Então como é que eu posso prevenir esse mau comportamento do meu filho? O que eu posso fazer, né, pra prevenir isso? E a forma de prevenir esse tipo de comportamento, a forma que você vai enchendo o potinho de amor do seu filho é através do encorajamento, fazendo ele se sentir útil, aceito e importante, tá bom? Então, assim como a planta precisa ser regada todo dia para não secar, a criança também precisa se sentir amada, cuidada, protegida, útil, aceita, importante, que ela se sinta importante, né, aos olhos dos pais, né? Então, a criança, ela tem essa necessidade, né, de sentir que ela pode ajudar, que ela é capaz, que ela pode fazer atividades úteis, na casa, né? Na casa que ela mora, ela tem que se sentir pertencente, né? Então ela vê todo mundo fazendo alguma coisa na casa, mas aí você tá lá sempre fazendo as coisas por ela. Ela não se sente pertencente, ela não se sente capaz. Isso é inconscientemente, tá, gente? Elas não pensam isso, mas é esse tipo de sentimento que ela sente lá dentro dela, né? Então, se esse senso, né, de aceitação e importância fica desatendido, a criança irá naturalmente se sentir desimportante, tá? Então, quando ela se sente assim, ela busca, né, encher o postinho de amor dela de maneiras equivocadas, né?
como eu já estava explicando para vocês. E que maneiras equivocadas são essas? É com mau comportamento, tá bom? Então, assim, a melhor maneira, então, pra gente evitar esses maus comportamentos é entendendo essa necessidade primária de todo ser humano, tá bom? Não só das crianças, de todo mundo. Todos nós temos essa necessidade primária que é de se sentir útil, aceito, importante. E quando a gente tá com esse senso nutrido, a gente não se comporta mal, a gente não tem vontade de ficar chamando a atenção do outro, porque eu tô ali, eu tô me sentindo bem, né? Então a criança, ela só se comporta mal quando esse senso não tá nutrido dentro dela, tá bom? Então assim, a criança, ela já se sente amada, ela se sente útil, ela se sente vista, ela não precisa, né, desse mau comportamento pra suprir as suas necessidades. Então, você pode tentar observar isso no seu dia a dia. Então, por exemplo, sabe quando o dia tá muito difícil, cheio de choro, cheio de birra, disputa de poder, né? Você fala A, a criança fala B, vocês não chegam em lugar nenhum, né? Você tem que observar. Normalmente, quando isso acontece, é o dia que a gente tá mais ocupada, que a gente tá se sentindo mais ansiosa, a gente tá com outras preocupações, né? A gente acha que tá enchendo o potinho de amor da criança, mas a gente não tá? Porque a gente não tá ali realmente presente. Pra gente conseguir realmente encher o potinho de amor da criança, a gente tem que estar presente. Ele tem que ter presença, tá? Então não adianta, por exemplo, nesses dias que você tá assim, né? Que você não tá bem, ou então que você dormiu mal, ou você tá no seu período pré-menstrual, aí os hormônios ficam ali, né? Ou então você tá muito ansiosa, pensando em várias coisas. As crianças, elas sentem nosso estado interno. Por mais que a gente queira transparecer para elas que tá tudo bem, né? A gente senta pra brincar, mas você senta ali pra brincar, mas você não tá ali, né? Você tá pensando em outras coisas. E a criança sente isso, né? Então a gente acha que tá enchendo o potinho de amor dela, mas não tá, né? Então, como que a gente pode fazer então, Cíntia? Como é que eu posso, então, encher o potinho de amor do meu filho, então, né? Então, assim, cada criança é única, tá bom? Cada criança é cada criança. São seres individuais com necessidades diferentes, tá bom? Então, existem crianças que elas irão se nutrir, né? Elas vão se sentir ali com um potinho cheio de amor, com um abraço apertado, ficando um pouquinho no seu colo. Outras precisam passar um tempo de qualidade, né? Com presença, brincando com você. Outras, elas já se sentem com um potinho cheio de amor te ajudando em casa, né? Se sentindo útil ali com as tarefas, né? Então, assim, as dicas que eu vou passar aqui pra vocês hoje são, assim, úteis no geral, tá? Mas nada como observar o seu filho, identificar como ele se sente, tá? E uma dica também que eu quero dar pra vocês é de ler o livro, né, do Gary Chapman, né, as 5 linguagens de amor da criança. Tem dos adultos, tem das crianças também, são basicamente as mesmas linguagens, tá? Então, cada criança, ela se sente mais amada, mais útil, pertencente, de acordo de formas diferentes, tá bom? Então, tem criança que vai sentir mais amada, mais pertencente quando você estiver fazendo alguma coisa pra ela. Tem a linguagem de amor, né, que é dos presentes, mas não necessariamente presente, alguma coisa, ela ganhando alguma coisa com significado pra vocês dois, né, assim, de comprar presente, né. Então você pode, assim, escrever uma cartinha e dar alguma coisa pra ela, aí a criança, ela se sente nutrida com aquilo, né. Então, são várias formas. Então, fica a dica pra vocês, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as 5 linguagens do amor, tá bom? Então, assim, as dicas que eu vou passar aqui pra vocês são assim, no geral, tá bom? Mas você tem que observar a sua criança e ver como que ela se sente, tá? Em relação àquilo que você tá fazendo. Você tem que ir observando. Quando eu faço isso, o meu filho se sente muito bem, né? E o comportamento dele para. O mau comportamento para. Mas se eu fizer isso, fica melhor ainda, né? Então você vai fazendo e vai observando, tá bom? E lembrando, né, que a necessidade da criança é se sentir útil e importante pra você,
tá? Então, você precisa estar enchendo o potinho de amor da criança constantemente. E como eu disse antes, a gente faz isso de uma forma preventiva, tá? A gente não pode deixar a plantinha ali secar, né? As folhas caírem e aí ela morrer pra gente ir lá e regar, né? Então, você tem que encher o potinho de amor do seu filho todos os dias, tá bom? Isso varia também, né? Então, com as crianças pequenininhas, a gente pode ir aí enchendo o potinho de amor da criança 15, 20 minutinhos por dia. Com as crianças maiores, né? Acima dos 7 anos, 6, 7 anos pra cima, com os adolescentes, pode ser um tempo especial, uma vez por semana. Mas isso são recomendações no geral. Você tem que ir observando o seu filho, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês 5 dicas, tá? De como que a gente pode encher o potinho de amor da criança, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês as 5 dicas, tá? Então, vamos lá. Primeira dica. Convidar a criança para te ajudar no que você está fazendo em casa, tá bom? Isso aqui é essencial para a criança sentir útil, tá? Às vezes a gente, como eu falei, encher o potinho de amor da criança não é só sentar com ela no chão para brincar. A gente tem que envolver a criança em tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, às vezes, vai lá na sala ver televisão enquanto eu vou fazer o jantar. Por quê? Por que a criança não pode ficar ali na cozinha te ajudando? Às vezes vai demorar um pouco mais pro jantar ficar pronto? Vai, mas tudo bem, a gente se planeja, né? Então, também convidar a criança para ajudar no que está fazendo em casa também é uma ótima forma para as crianças aí com seletividade alimentar, né? Que tem dificuldade de experimentar alimentos novos, né? Então, a criança ali na cozinha vendo como que o alimento é feito, como que o alimento é preparado, isso estimula ela a querer experimentar, a querer comer também, tá bom? Então, essa primeira dica aqui é muito legal e sempre dá certo. Então, convide a criança. Mas meu filho, eu sempre chamo ele pra vir me ajudar, ele não quer, né? Mas não só. Você pode fazer de uma forma lúdica, né? Usar brincadeiras, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que ser um pouco mais criativa, né? Quando a gente vai se comunicar com uma criança. Então, você pode... se a criança não quer ir pra cozinha com você, você pode comprar algum utensílio diferente, um utensílio assim que dá pra criança usar. Tem essas facas, né, que elas não cortam o dedo, então você pode comprar uma faca dessa pro seu filho usar, pra ajudar a cortar os alimentos, né, com você na cozinha. Tem vários utensílios de cozinha para criança mesmo, né? Então você pode usar isso para se tornar uma coisa atrativa, para a criança estar ali junto com você, né? Então vocês vão fazendo as coisas juntos, não só na cozinha, né? Em qualquer tarefa de casa. Desde as crianças pequenininhas, você pode ir dando tarefas para ela fazer, né? A criança pequenininha, ela já consegue passar um paninho, dela aí mesmo jogar a própria fralda, descartar a fralda no lixo, né? São pequenas coisinhas. Não é para encher a criança de tarefa e também não é para aquilo tornar uma obrigação para ela, sabe? Mas é envolver ela de uma certa forma para ela se sentir pertencente àquele ambiente, tá? A segunda dica é passar um momento especial com ela, tá bom? Deixar os eletrônicos de lado, se conectar de verdade. Uma vez eu recebi uma mensagem assim, perguntando se assistir TV junto com a criança, né, ficar ali juntinho assistindo um filme, se conta como momento especial, tempo de qualidade. A resposta é não, tá bom? Não conta. É um momento gostosinho? Você tá ali junto com o seu filho? Tá. Mas isso não vai encher o potinho de amor dele, porque as telas, elas desconectam, tá bom? As telas não conectam de forma alguma, tá bom? Você pode, mesmo que você esteja interagindo ali, não tá tendo aquela interação olho no olho, não tá em estado de presença. Vocês estão ali focados, olhando pra televisão, ou pra um tablet, ou pra um telefone, tá bom? Então, não conta, tá bom? Então, se você realmente quer estar presente, passar um momento especial com seu filho, deixe o telefone de lado. E você também pode informar para o seu filho, né? Meu filho, agora é a hora do nosso momento especial. Mamãe vai deixar o telefone aqui, não tem telefone, a gente vai fazer uma coisa que você quer, né? Então, você pode deixar a criança escolher a brincadeira, escolher o jogo, escolher o brinquedo que vocês vão brincar juntos.
Ai, Cintia, eu sou péssima para brincar, eu odeio brincar, né? Então, mas escolhe alguma coisa que você goste, né? Então, por exemplo, aqui também eu não sou muito fã de ficar sentada no chão, brincando. Então, agora tá chegando numa idade, o Lucas agora tá com 4 anos, que ele tá gostando muito de jogar jogos. E jogar jogo, pra mim, eu adoro, né? E é uma coisa mais fácil, porque a gente fica sentado ali jogando um jogo de tabuleiro ou jogando algum outro jogo. Então, o nosso momento especial ultimamente tem sido esse, né? Então, ele chega da creche, a gente janta e após o jantar a gente joga ele escolhe um jogo e a gente joga ali por alguns minutinhos, né? E eu vejo que ele fica bem feliz com esse momento. Então, às vezes, quando o meu marido também tá em casa, jogam nós 3 juntos, né? Então, você tem que ir descobrindo também o que dá certo pra você e dá certo pro seu filho, tá bom? O que você gosta de fazer? Às vezes, gente, tô tão cansada, cheguei em casa, trabalhei o dia todo, cheguei em casa, tô muito cansada pra sentar pra fazer alguma coisa, né? Então, você pode convidar o seu filho pra fazer uma preguicinha com você no sofá, né? Então, você pode deitar ali no sofá com ele e ficar conversando com ele e fazer alguma brincadeira ali no sofá mesmo, né? E você pode informar isso pra criança também. Meu filho, mamãe tá um pouco cansada hoje, mas eu quero muito passar um momento especial com você. Vamos fazer alguma coisa juntos aqui no sofá? Você pode trazer um brinquedo e a gente fica aqui no sofá juntos brincando? Vamos fazer uma preguicinha aqui juntos, né? Então, você tem que encontrar essas outras formas, né? Pra tentar passar esse momento especial com seu filho. E a gente pode usar esses momentos especiais também de formas preventivas. Então, por exemplo, você sabe que você vai ter que fazer alguma tarefa ou você vai ter alguma reunião, né? Então, você faz um momento especial antes de você começar o que você precisa fazer, tá bom? Então, você vai lá, enche o potinho de amor da criança, né? Com esse momento especial, antes de você precisar fazer a sua tarefa. Por quê? Porque quando a criança ela tá ali com o potinho de amor cheio, ela vai evitar ficar te chamando toda hora ali no que você estiver fazendo, tá bom? Então, como eu sempre tô falando aqui, sempre agindo de forma preventiva pra gente evitar o mau comportamento, tá bom? A terceira dica é você pegar no colo, abraçar, beijar, dizer que ama. Ai, Cintia, mas eu faço isso tudo. Que dica é essa? Claro que eu faço isso. Sim, às vezes você faz, mas tem famílias que não fazem isso. Vocês sabiam disso? Por exemplo, eu posso arriscar falar que 40, 50% das famílias não fazem isso, né? É raramente a criança ter esse momento, esse aconchego, né? Ouvir essas palavras, né? Dos pais, né? Ah, eu te amo. Às vezes tem pais que eles não têm esse contato físico, não beijam com tanta frequência, não abraçam com tanta frequência, tá bom? Então, essa dica pode parecer muito óbvia pra você, mas para algumas famílias não é tão óbvia assim, tá? Então, precisa sim fazer isso. E se você puder fazer isso na hora de dormir, de colocar o seu filho para dormir, melhor ainda, que ele vai dormir com um potinho de amor bem cheio, tá? A quarta dica, não sei se dá pra vocês lerem por causa A quarta dica é você conversar e ouvir o que a criança tem para te dizer com paciência e sem julgamento. Às vezes a gente fica tão ali atropelada nos nossos pensamentos, né, nossas preocupações, que quando a criança vem falar alguma coisa pra gente, a gente não tá ouvindo. E a criança tá falando, a gente fica cortando a criança, interrompendo o que ela tá querendo dizer, tá? Então, ouça o que a criança tem a dizer, o que a criança tem pra te dizer, tá? E mesmo que leve tempo, tem criança que demora muito a falar, então tem criança que fala pra caramba, né? Parece que engoliu uma vitrola. Tá bom, você fica ali sem julgamento, ouvindo, esperando o que ela tem pra te dizer, né? E uma forma da gente dizer pra criança que você ouviu tudo realmente que ela te disse, pra ela sentir realmente que ela foi ouvida, que você prestou atenção nela, é você repetir tudo que ela te falar, tá? Então, essa é uma dica pra vocês também. Então, a criança tá ali te contando alguma coisa, né? E quando ela termina de falar, você repete. Ah, você me falou que hoje na creche vocês brincaram de massinha? Que interessante, meu filho, que legal, você se divertiu, né? Então, você repete o que ela te disse e você joga uma outra pergunta pra ela de volta pra continuar a conversar com você.
tá bom? Então você pode perguntar de detalhes. Qual foi a cor da massinha que você brincou, né? E aí, isso também é uma forma de conexão, tá? Então, realmente você ouvir com paciência, sem julgamento, né, o que a criança tem te dizer. E você sempre repete o que ela te disse para ela ter certeza que você estava ouvindo o que ela estava querendo te dizer, tá? E a quinta dica, gente, é notar as coisas boas que a criança faz, tá bom? Isso vai nutrir tanto o senso dela de aceitação, de importância, tá bom? Mas não é elogio, tá bom? É reconhecer que ela teve uma atitude gentil, uma atitude de cooperação, uma atitude respeitosa. Você vai observar, você vai notar quando ela fizer alguma ação gentil, de cooperação respeitosa. Então, por exemplo, a criança, ela terminou de jantar, ela foi, pegou o prato dela, levou o prato dela para a cozinha. Então, você pode dizer: meu filho, notei, observei que você levou o seu prato para a cozinha. Muito obrigado pela sua ajuda, tá bom? Então, quando a criança tem alguma atitude boa, então a gente nota, a gente observa isso, tá bom? Então, você pode falar assim: eu observei, eu notei, eu percebi que você fez tal coisa, tá bom? Então, isso também nutre muito o sentimento dela, tá? Mas não é elogio, tá bom, gente? Não vamos confundir aqui elogio. Essa dica número 5 é uma forma de encorajamento, tá? Você tá sempre observando, notando alguma coisa que a criança faz, uma coisa positiva, né? Mas não é elogio, tá bom? Não é pra você pegar e falar assim: nossa, meu filho, parabéns, hein? Você levou seu prato pra cozinha, muito bem. Isso é um elogio, não é encorajamento, tá bom? O encorajamento é você descrever o processo, descrever o que a criança fez. Não falar o resultado final daquilo que ela fez, tá? Então, quando a gente fala assim: nossa, parabéns, muito bem, isso mesmo, é assim que faz. Você tá falando do resultado, do que ela fez. Mas quando você observa o processo, quando você detalha o que ela realmente fez, isso é um encorajamento. Então, eu observei que você levou o seu prato para a cozinha. Muito obrigado pela sua ajuda, tá? Então, isso também é uma forma de encorajamento, tá bom? Então, gente, são essas dicas que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem algum comentário, que tiverem com alguma dúvida, manda aqui nos comentários para mim, tá? Então, lembrando que essa live vai ficar salva por 24 horas, tá? Aqui no perfil. Então, se você gostou dessa aula, encaminha aí para outras mamães, para elas assistirem também. E vou deixar aqui o convite, tá? Se você ainda não faz parte do grupo da Conexão Materna, é só você clicar no link da minha bio, vai aqui em cima, no meu perfil, clica lá no link da bio e clica lá, aulas gratuitas Conexão Materna. Aí você entra no grupo, porque lá no grupo, sempre após a aula aqui no Instagram, mas quando a aula aqui acaba, eu mando o resumo da aula lá no grupo, tá bom? Porque, Cintia, eu não lembro de todas as dicas que você falou, não lembro de tudo que você falou, mas então você vai lá no grupo, porque lá no grupo tem um resumo, tá bom? Então lá no grupo tem um resumo, e também toda quinta-feira, após o término da aula, eu abro o grupo para dúvidas. Cintia, eu esqueci de te perguntar uma coisa durante a aula, então você pode perguntar lá no grupo, tá bom? Então é sempre bom também você perguntar no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras mamães, tá? Então, eu tiro a dúvida ali. Então, Cintia, mas é tanto grupo. Eu não quero mais participar de mais um grupo. Mas não fica preocupado, porque o grupo, ele fica fechado o tempo todo, tá bom? É somente eu posso mandar mensagens lá no grupo, e eu só mando as mensagens às quintas-feiras. Eu mando mensagem, assim, a aula vai começar, que é pra você vir pra cá. E depois da aula, eu mando o resumo. E depois, só na quinta-feira, até a meia-noite, o grupo fica aberto para tirar dúvidas. Depois o grupo fecha e só vai ser aberto de novo na outra quinta-feira, tá bom? Até a próxima aula. Então, fica aí o convite. Se você quiser participar do grupo, é só ir no link da minha bio para você entrar lá no grupo, tá bom? Então, se você tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá no grupo também, se não deu tempo de mandar aqui nos comentários, tá? Então, é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Então, sempre lembrem que encher o potinho de amor da criança
não significa ficar sentando para brincar com ela, tá? Encher o potinho de amor da criança significa encorajamento. Você está sempre nutrindo na sua criança o senso de aceitação dela, o senso de importância. Ela tem que sentir útil, aceita e importante, porque é dessa forma que a gente previne o mau comportamento da criança, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem, tá bom, gente? Um beijo e bom final de semana para vocês.